Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química e hoje nós temos a nossa 11ª mega aula. A mega aula de hoje, na verdade, é um complemento à aula anterior, onde eu falei com vocês um pouco sobre as células eletroquímicas, especificamente as células galvânicas ou células voltaicas, bem como a aplicação da equação de Nash. E na aula de hoje nós vamos tentar entender um pouco por que algumas substâncias são instáveis na água. O exemplo mais icônico disso são os metais alcalinos. Nós sabemos que metais alcalinos reagem violentamente com a água. Aqui nós temos o exemplo de sódio metálico reagindo com água. A gente consegue ver a formação de chamas. A chama violácea é característica do potássio. E não apenas o potássio, o sódio, o césio. Os metais alcalinos são muito reativos em água. Se nós pegarmos qualquer pedaço de metal alcalino, colocarmos em água, ele vai reagir. Ele não é estável. Além disso, nós temos outros compostos que também reagem espontaneamente com a água. A gente não consegue, por exemplo, fazer uma solução de cobalto 3, porque o cobalto 3 reage espontaneamente com a água. Por que isso acontece? Essa reatividade com a água nada mais é do que uma consequência direta de reações de oxirredução com a própria água. Uma espécie vai reduzir e, consequentemente, vai provocar a oxidação da água, ou uma espécie vai oxidar e, consequentemente, vai provocar a redução da água. Então, para nós sabermos se uma espécie vai reagir com a água ou não, nós devemos levar em conta os potenciais de oxidação e redução da água também. E aí, se o somatório desses potenciais, se a combinação desses potenciais dá um potencial positivo, significa então que o sistema vai reagir, que essa espécie vai ser reativa em água e, portanto, a gente não vai conseguir fazer uma solução estável dela. E aqui, por exemplo, vamos pegar o potássio. Nós temos a reação de oxidação do potássio. O potencial de redução do potássio é menos 2,93 volts. Só que aqui eu estou deixando claro que é o potencial do anodo, porque posteriormente a gente vai ter que inverter esse sinal. E além disso, nós temos a reação de oxidação do potássio. Eu vou comparar com a reação de redução da água e avaliar o potencial. Nós vamos ver que nesse caso o potencial vai dar um potencial positivo, mostrando, portanto, que essa espécie é reativa em água. Experimentalmente a gente viu isso e teoricamente nós temos essa correlação. Ou um outro exemplo, vamos pegar aqui a reação de redução do cobalto 3 a cobalto 2. O potencial, nesse caso o potencial do cátodo, porque é uma reação de redução, é 1,84 volts. Vamos ter que pegar a reação de oxidação da água e vamos ver que esse potencial também dá positivo, mostrando então que a gente consegue prever se uma determinada substância vai ser reativa ou não com a água. Ao longo do vídeo eu vou manter a notação de reações vermelhas para oxidação e reações azuis para redução. E aqui nós temos um ponto importante, nós precisamos definir qual é a reação de redução da água e a reação de oxidação da água, e também observar o seu potencial padrão de oxidação ou de redução. Para observar o potencial padrão, nós podemos utilizar uma tabela de potenciais padrão de redução. Isso está presente em qualquer livro. E o que eu chamo de reação de redução da água, eu estou me referindo, na verdade, a essa reação. A reação de 2H+, mais 2 elétrons formando H2, especificamente o eletrodo padrão de hidrogênio. Quando eu penso na água reduzir, eu penso que essa reação vai ocorrer essencialmente em meio ácido. E se está em meio ácido, nós temos uma grande concentração de H+. É o H+ presente no meio, por estar ácido, que vai reduzir a H2. Então, toda vez que nós pensarmos em redução da água, estamos, na verdade, pensando nessa reação. Mesmo a água não estando explícita, isso aqui, na verdade, é uma reação com H3 ou mais ali presente. E aí, quando nós pensamos de reação de oxidação da água, a reação que tem que estar em nossa mente é essa daqui. Na verdade, está expressa na forma de reação de redução, O2, oxigênio molecular, mais 4H+, mais 4 elétrons, formando 2H2O. No sentido de redução, o potencial nesse caso é 1,23. Só que a gente tem que pensar que a reação de oxidação da água é o contrário. É H2O formando O2 mais H+, mais 4 elétrons. Então o potencial vai ter seu valor invertido. Tanto é que eu deixei claro aqui que esse seria o potencial do anodo, caso eu pense numa reação onde a água oxida.
Então, só para deixar claro, quando eu penso em reação de redução da água, eu penso nessa primeira reação onde o potencial padrão é 0 volts. Quando eu penso em reação de oxidação da água, é o contrário dessa reação, mas eu vou deixar sempre expressa inicialmente como reação de redução. Por quê? Porque o que nós encontramos nessa tabela é o potencial de redução. Pois bem, nós vamos confrontar então aquelas reações que nós vimos, a oxidação do potássio ou a redução do cobalto 3+, com essas duas reações. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a reação de oxidação do potássio. Potássio indo a K+, mais um elétron, potencial observado ali na tabela, o potencial de redução é menos 2,93 volts. Vou confrontar essa reação com a reação de redução da água, afinal, se o potássio está oxidando, a água vai ter que reduzir. Então, eu vou confrontar com 2H+, mais 2 elétrons, formando H2, onde o potencial padrão do cátodo, onde está ocorrendo a redução, é 0 volts. E aí, para nós obtermos a reação global, basta somar essas duas reações. Mas antes eu tenho que fazer um pequeno ajuste, que é igualar o número de elétrons. Para isso, eu vou multiplicar toda a reação de cima pelo número de elétrons de baixo, no caso 2, e toda a reação de baixo pelo número de elétrons de cima, no caso 1, que não vai alterar em nada. E além disso, para calcular o potencial da célula, eu vou utilizar a expressão de potencial da célula igual ao potencial do cátodo menos o potencial do anodo. Esse sinal negativo aqui indica que, na verdade, nós vamos inverter o potencial do anodo, porque, na verdade, ele está ocorrendo a reação de oxidação. E na reação de oxidação, eu tenho o potencial como sendo negativo do potencial de redução. E então, nós vamos somar essa reação. A reação global é essa, 2 mols de H+, mais 2 mols de potássio metálico, dando 2 mols de K+, mais 1 mol de H2. Esse H2 é um produto inflamável, essa reação libera calor e aquela chama observada, na verdade, é a combustão do H2. O potencial da célula foi o potencial do cátodo, 0, menos o potencial do anodo, então menos 2,93. Isso faz com que o potencial seja positivo e não pouco positivo não, o potencial positivo e bem elevado. Com isso, então, nós conseguimos provar que, termodinamicamente, essa é uma reação favorável. Potássio não sobrevive em água. E essa reação tem uma cinética bem rápida. Nós conseguimos ver no vídeo que a reação é imediata. Agora, vamos olhar a outra reação que nós citamos, que é a redução do cobalto 3. Cobalto 3 indo para cobalto 2, o potencial é 1,84. Lembrando que esse é o cátodo porque é a reação de redução. Eu vou ter que confrontar essa reação com a reação de oxidação da água. E a reação de oxidação da água é essa daqui. Só que na hora de combinar, eu vou ter que inverter essa reação. Então, ao invés de escrever O2 mais 4H+, mais 4 elétrons dando H2O, eu vou escrever H2O dando O2 mais 4 elétrons mais 4H+. O potencial eu não mudei. Eu não mudei porque eu vou usar essa expressão, o potencial do cátodo menos o potencial do anodo. E aí, quando eu aplicar esse sinal negativo, é que eu vou mudar o potencial do anodo, que vai deixar então de ser o potencial de redução para o potencial de oxidação. Vou combinar essas duas reações, mas para isso eu vou multiplicar a primeira reação por 4 elétrons, para ajustar o número de elétrons, e a de baixo por apenas 1, o que não vai alterar em nada. A combinação vai dar essa reação global, e o potencial vai ser então o potencial do cátodo, 1,84, menos o potencial do anodo, 1,23. Com isso, então, nós temos um potencial positivo de 0,61 volts. O que isso nos informa? Nos informa que cobalto 3 em água vai reagir. Termodinamicamente, essa reação é favorável. E, principalmente, para a nossa vida como químicos, isso mostra que nós não teremos uma solução de cobalto 3. Vou fazer ali uma solução de cloreto de cobalto 3 para depois utilizar. Não adianta. Essa solução vai reagir. O cobalto 3 vai se converter espontaneamente em cobalto 2. Não tem como estocar uma solução de cobalto 3. Bom, eu espero que isso tenha ficado bem claro. Mas toda essa conta que nós fizemos foi utilizando o potencial padrão. E o potencial padrão só serve para ser trabalhado nas condições padrão. Temperatura de 298 Kelvin,
concentração 1 mol por litro, pressão de 1 atm, no caso dos gases. E se eu estiver trabalhando fora das condições padrão, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que aplicar a equação de Nernst. E eu já adianto que, se você não sabe como aplicar a equação de Nernst, eu recomendo assistir um vídeo da aula passada, do Mega Química número 10. Ali eu explico de uma forma bem extensa como que a gente aplica e de onde sai, na verdade, a equação de Nernst. Mas vamos lá, a equação de Nernst tem essa fórmula, onde o potencial da célula vai ser igual ao potencial padrão da célula mais uma correção, onde essa correção é menos RT sobre NF, R é a constante dos gases, T é a temperatura, N o número de mols de elétrons envolvidos na reação, F é a constante de Faraday, Ln de Q do quociente reacional, que é definido como o produto das concentrações dos produtos elevado a seus coeficientes estequiométricos, dividido pelo produto das concentrações dos reagentes elevado a seus coeficientes estequiométricos. Na verdade, essa é uma forma simplificada de trabalharmos com o quociente reacional, mas para os nossos cálculos funciona bem. E aí, se nós fizermos aqui algumas adaptações, amarrarmos algumas condições, se nós trabalharmos, por exemplo, com a temperatura como sendo fixa em 298 Kelvin, 25 graus Celsius, a gente pode substituir esse conjunto de constantes e nós teremos uma equação de Nernst simplificada, já fazendo o ajuste do Ln para o log decimal. Então, o potencial da célula vai ser igual ao potencial padrão menos 0,0592 log de Q, que divide pelo número de elétrons envolvidos. E aí, pessoal, agora nós vamos fazer uma outra simplificação, além de considerar a temperatura como sendo 25 graus Celsius. Para nós calcularmos o potencial da célula, o potencial daquelas reações, utilizando a equação de Nernst, nós vamos considerar a temperatura igual a 298 Kelvin, a concentração dos íons envolvidos como sendo 1 mol por litro, ou a pressão de um gás como sendo 1 bar. Ah, Antônio, mas essas não são as condições padrão? Na verdade são, com uma diferença. Eu vou manter as concentrações de qualquer íon a 1 mol por litro, exceto a concentração dos íons H+. E aí nós vamos ver o porquê disso. Então nós temos essas reações, a oxidação do potássio, a redução do cobalto e as respectivas reações de oxidação e redução da água, onde esse daqui é o nosso potencial padrão. Vamos calcular o potencial do potássio e o potencial do cobalto, fora das condições padrão, porém com essas condições amarradas. Temperatura 298 Kelvin, concentração dos íons 1 mol por litro. Nós temos então, no caso da oxidação do potássio, aplicando a equação de Nernst, temos que pegar o potencial padrão do anodo, menos 0,0592, dividir pelo número de mols envolvidos, que nesse caso é 1, o número de mols de elétrons, log de, seria potássio metálico sobre a concentração do íon potássio+. Porém, o potássio metálico ele é um sólido e, pela nossa simplificação, nós consideramos a atividade dele unitária, ele não entra na constante de equilíbrio nem no quociente reacional. Vamos dividir pela concentração do K+, a concentração dos íons potássio. Fazendo isso, nós temos então essa expressão para o potencial. Menos 2,93, que é o potencial padrão do anodo, menos 0,0592 dividido por 1, que é o número de mols de elétrons envolvidos, 1 dividido por 1. Aqui eu vou ter o log de 1, que é 0, então nesse caso, o potencial do anodo é igual ao potencial padrão do anodo, que é menos 2,93 volts. Mas por que é o mesmo? Porque eu estou assumindo que a concentração do íon potássio mais é 1 mol por litro. Quando eu faço isso para a reação de redução do cobalto 3, eu vou aplicar a equação de Nernst, potencial do cátodo é igual ao potencial padrão do cátodo, menos 0,0592, dividido por N, que nesse caso também é 1 mol de elétrons, log da concentração do cobalto 2 dividido pela concentração do cobalto 3, que eu também vou considerar como sendo 1 mol por litro. Isso faz com que eu tenha o log de 1 e, consequentemente, esse lado aqui vai estar zerado. Eu tenho, portanto, que o potencial do cátodo é igual ao seu potencial padrão, 1,84 volts. Não teve alteração, então, no valor numérico do potencial do anodo para a oxidação do potássio, nem do potencial do cátodo para a redução do cobalto. E aí nós vamos repetir esse mesmo procedimento para a reação de oxidação
e redução da água e ver o que acontece. Nós temos aqui então a reação de redução da água e a reação de oxidação. Vamos fazer primeiro a reação de redução. Aplicando a equação de Nash, nós temos que o potencial do catodo é igual ao E0 do catodo menos 0,0592 dividido por N, log de 1, porque eu vou considerar a pressão do gás H2 como sendo um atm, dividido pela concentração dos íons H+, elevado ao quadrado, que nesse caso eu não vou considerar como sendo 1 mol por litro. E agora então, substituindo o valor do potencial padrão do catodo e o número de mols de elétrons envolvidos. A expressão então toma essa forma, e aqui eu vou utilizar algumas propriedades do logaritmo. Aqui eu tenho o log de 1 sobre H+ elevado a 2. Isso é a mesma coisa que log da concentração de H+ elevado a menos 2, porque eu tirei do denominador, coloquei no numerador. Outra propriedade do logaritmo, que na verdade essa não era nem uma propriedade do logaritmo, não é uma propriedade de um quociente. A propriedade do logaritmo que eu vou utilizar vai ser a seguinte. Aqui eu tenho um log de uma potência. Isso é a mesma coisa que o expoente multiplicando o log. Então eu vou tirar esse menos 2 aqui e vou colocar aqui na frente. E com isso então eu vou ter menos 0,0592 dividido por 2 vezes menos 2 que multiplica log da concentração de H+. Só que eu vou reescrever isso de uma forma um pouco diferente. Ao invés de colocar direto menos 2, eu vou colocar aqui 2 vezes menos 1, que multiplica o log da concentração de H+. O que isso vai me ajudar? Isso vai permitir então que eu cancele esse 2 com 2, e aqui eu tenho menos log da concentração de H+. Menos log da concentração de H+, nada mais é do que o pH. Então a gente pode dizer que o potencial do catodo, nesse caso, vai ser menos 0,0592 pH. O potencial de redução do hidrogênio, consequentemente, o potencial de redução da água, depende diretamente do pH do meio. Se o pH for 0, eu tenho um potencial. Se o pH for 2, eu tenho um potencial. Se o pH for 4, eu terei outro potencial. E agora eu vou realizar o mesmo procedimento para a reação de oxidação da água. Eu vou escrever na forma de reação de redução para obter o potencial do anodo. Mas para qualquer conta, nós teremos catodo menos anodo. Esse valor já será invertido na hora de calcular o potencial da célula. Então vamos escrever aqui a equação de Nash. Nós não vamos considerar a concentração da água, porque a água é o solvente reacional, então a atividade dela vai ser unitária, e nem a pressão do O2, porque eu estou considerando a pressão como sendo 1 bar, a pressão padrão. Nós teremos apenas, então, log de 1 sobre a concentração de H+ elevado à quarta. Eu vou realizar um procedimento muito parecido como nós fizemos no caso da redução. Primeiro eu vou substituir o valor do potencial padrão e do número de mols de elétrons. Nós temos aqui. Eu vou realizar esse mesmo procedimento. Eu vou pegar, então, a concentração de H+ elevado à quarta, colocar no numerador. Nós temos aqui. Vou colocar esse expoente menos 4 multiplicando o log, só que eu vou separar como sendo 4 vezes menos 1 para simplificar esse 4 com 4 e ter aqui o menos log de H+, e, portanto, uma expressão que dependa do pH. Nesse caso, o potencial do anodo é 1,23 menos 0,0592 pH. Com isso, então, fora das condições padrão, o potencial de redução e de oxidação da água não é um valor único, é uma expressão que depende do pH. Então, mesmo trabalhando com todas as concentrações do mol por litro e variando apenas a concentração de H+, nós temos, portanto, uma dependência direta com o pH. Caso as outras concentrações não sejam mol por litro, eu continuo tendo uma dependência com o pH, porém os valores serão diferentes, eu vou ter que aplicar esses valores na equação de Nash. Mas para simplificar a nossa vida e vocês terem uma ideia da dependência com o pH, nós vamos amarrar essas condições. Mas aí, para facilitar a nossa vida, nós vamos amarrar essas condições. Temperatura 298, pressão 1 bar, concentrações 1 mol por litro, menos a concentração do H+. Caso eu trabalhe fora dessas condições, eu tenho que refazer os cálculos. Refazer os cálculos para 300 Kelvin, para pressão de 2 bar, para concentração de 1,5 mol por litro, de 0,5, enfim, eu tenho que mudar esses valores. Na aula de hoje, nós vamos considerar esses valores amarrados.
E aí vamos agora avaliar a dependência da redução da água e da oxidação em função do pH. Vamos ver esses valores, então, variando o pH de 0 até 14. Nós podemos, então, montar essa tabela e perceber que, para a redução da água, em pH 0, o valor é 0, é o potencial padrão de hidrogênio. Só que, conforme eu vou aumentando o pH, esse potencial vai ficando cada vez mais negativo, vai ficando cada vez menor. A mesma coisa para o potencial de oxidação da água. O potencial do anodo é 1,23. Conforme eu vou aumentando o pH, esse potencial vai ficando cada vez menor. Lembrando que aqui nós teremos um valor negativo na frente dele. Então, para a oxidação em pH 0 é menos 1,23. Mas a oxidação para pH 14 é menos 0,4. E, portanto, o que isso nos quer dizer? Quer dizer que é mais fácil nós oxidarmos a água em pH elevado do que em pH reduzido. Agora, a redução ela é favorecida em pH baixo do que em pH mais elevado. Nós podemos colocar isso aqui de uma forma gráfica e nós vamos perceber que nós temos uma dependência linear. Nós temos aqui um gráfico de potencial de redução. De novo, isso aqui seria o potencial do anodo, mas na forma de redução. É O2 indo para H2O. Na hora da conta, nós temos que inverter esse valor. Então, nós temos aqui duas retas paralelas. Uma que seria representando o potencial de H+ indo para H2, a redução da água, e a outra o potencial de oxidação da água. Esse gráfico nos dá uma informação muito importante. Ele nos diz se uma determinada substância vai reagir com a água ou não. Para isso, vamos pegar aqui uma substância cujo potencial de redução tenha esse comportamento em função do pH. Percebam que ele não muda o seu valor com o pH, é o exemplo lá do potássio. A oxidação do potássio, por exemplo, não tem o seu valor modificado com o pH, nem a redução do cobalto 3. E aqui vamos pegar um determinado valor em um determinado pH. Vamos, por questão de praticidade, vamos pegar aqui o pH 0. Nós temos aqui um valor que no chute, aqui no olho, deve ser algo em torno de menos 0,82. E vamos imaginar também que essa espécie vá oxidar. Se essa espécie vai oxidar, esse menos 0,82 é o potencial do anodo. Na hora de fazer a conta, ele vira mais 0,82. Se ele vai oxidar, a água vai reduzir. E o potencial, nesse caso, é 0. Significa, portanto, que o potencial da célula, nesse caso, que vai ser cátodo menos anodo, vai ser o potencial positivo. Essa espécie vai reduzir a água, ela vai reagir com a água. Isso vai ser válido para qualquer pH. Se nós fazermos a conta para qualquer valor desses, nós vamos ver que o potencial vai ser maior do que o potencial de redução da água. Essa espécie, portanto, vai forçar a água a reduzir. No caso de um metal alcalino, por exemplo, seria uma reta paralela ao eixo de pH na faixa ali de menos 2,8, menos 3,01. Agora, se nós pegarmos uma substância cujo potencial passe aqui em cima, esteja fora, por exemplo, dessa curva vermelha, dessa reta vermelha, aqui nós temos em pH 0 um potencial de 1,5. E vamos imaginar que essa espécie vá reduzir. Então aqui será de fato o potencial do cátodo, o potencial então de mais 1,5 volts. Portanto, nós vamos ter que confrontar essa reação com a oxidação da água. A oxidação da água em pH 0 é 1,23. Porém, a água está oxidando. Quando nós combinamos as duas reações, nós temos então um potencial de célula maior do que 0. Essa reação, de fato, ocorre espontaneamente. O que isso nos quer dizer? Quer dizer que, uma vez que eu olhei a forma gráfica e eu tenho essas duas curvas, qualquer reação cujo potencial fique fora da região entre essas duas curvas, nós dizemos então que essa substância está fora da zona de estabilidade da água. Ela vai reagir com a água. Qualquer espécie cujo potencial de redução seja maior do que 1,23 vai ser capaz, por exemplo, de oxidar a água. Agora, se uma determinada espécie tem seu potencial dentro dessa área, dentro da zona de estabilidade, pode ter certeza que essa espécie vai ser estável em água. Ela não vai reagir com a água. Um caso
bem interessante é quando nós temos uma espécie que tem esse comportamento. Até esse determinado pH, no caso aqui pH 10, por exemplo, ela está dentro da zona de estabilidade da água, ela não reage com a água. Acima desse pH, ela começa a reagir. Então essa espécie ela tem sua reatividade dependendo do pH. Em um determinado pH ela é estável, a partir de um determinado pH ela torna-se então reativa. Isso mostra a importância do pH do meio reacional em termos de reatividade. Eu tinha um professor que falava que o pH não era importante, o pH era simplesmente tudo. Ele definia se uma espécie iria reagir ou não. Vamos ver um exemplo mais prático disso. Vamos pegar aqui a solução de cloreto de ferro 2. Ela é estável em água em pH 4? Para isso eu tenho que ver então as possibilidades de oxidação e redução das espécies. Vamos assumir a consideração da solução 1 mol por litro, temperatura 298 Kelvin. Primeiro nós vamos pegar a possibilidade da reação do cloreto. O cloreto já está com o seu NOx mais negativo possível. Não existe o cloreto Cl2-, pelo menos até agora a gente não conseguiu observar de forma estável. Isso significa que o cloreto, a única possibilidade para ele é oxidar, é formar Cl2. Ele não pode reduzir mais. Então o cloreto tem a possibilidade de oxidar e, portanto, nós temos que confrontar com a redução da água. Para isso, então, nós pegamos o potencial do cloreto, nesse caso o potencial do anodo, jogamos ali os valores na equação de Nash, nós vamos ver que nesse caso o potencial é igual ao potencial padrão, 1,37 volts para o anodo. O pH é 4, então nós vamos ter que confrontar com a reação de redução da água, ver o potencial em pH 4, que é menos 0,0592 vezes o pH, e determinar então o potencial do catodo, que nesse caso é menos 0,237 volts. Notem que não é zero. Ele só seria zero se o pH fosse zero. Quando nós fazemos catodo menos anodo, nós temos como potencial para essa reação, o potencial da célula, menos 1,61 volts. Isso indica que a reação não ocorre espontaneamente. O cloreto não reage com a água. Eu fiz essa conta para comprovar isso, mas isso é uma coisa óbvia. Se o cloreto reagisse com a água, nós simplesmente não teríamos cloreto de sódio no mar. E se essa reação fosse possível, enfim, o cloreto formaria Cl2, que é um gás tóxico, e não teria vida como a gente imagina. Então, nós já sabíamos que o cloreto não reagia com a água, apenas comprovamos isso. Agora, então, nós temos que olhar para as possibilidades de oxidação e redução do ferro 2. O ferro 2 ele também pode oxidar a ferro 3. Então, ele também pode provocar a redução da água. Para isso, então, nós vamos calcular o potencial dele, que também não depende do pH, então, portanto, é igual ao seu potencial padrão, 0,77 volts, nesse caso, o potencial do anodo. O potencial de redução da água em pH 4, esse daqui, é menos 0,223. E aí, quando nós fizermos catodo menos anodo, será menos 0,237 volts, menos 0,77, que também vai dar um número positivo, mostrando então que o ferro 2 ele não oxida a ferro 3 devido à redução da água. Quem já conhece um pouco de prática de laboratório sabe que o ferro 2 de fato oxida a ferro 3. Mas quem provoca essa oxidação é o oxigênio do ar, ou na verdade o oxigênio dissolvido na água. Não é a água. A água não provoca a oxidação do ferro. O que provoca a oxidação do ferro é o oxigênio. Porém, o ferro 2 ele não vai apenas oxidar, ele pode também reduzir. Então nós temos que levar em consideração a redução do ferro 2 a ferro 0 e a oxidação da água a O2, ao oxigênio. Então vamos escrever aqui a reação de redução do ferro igual a menos 0,409 volts, frisando que ele não depende do pH porque não tem nenhum H+ aqui presente na reação. E vamos pegar a reação de oxidação da água. O potencial do anodo é 1,23 menos 0,0592 vezes o pH, que nesse caso é 4. Vai nos dar então um potencial de 0,993 volts, que vai fornecer como potencial da pilha, catodo menos anodo, menos 1,40 volts, mostrando, portanto, que o ferro 2 também não reduz. Então, isso mostra que uma solução de cloreto de ferro 2
é estável em água. O ferro não vai oxidar nem reduzir e o cloreto não vai oxidar. Uma situação seria diferente, por exemplo, numa solução de cloreto de cobalto 3. Nós já sabemos que o cloreto não reage com a água, mas nós temos a possibilidade de redução do cobalto 3 a cobalto 2, potencial 1,84 volts. Quando nós confrontamos esse valor com a possibilidade de oxidação da água em pH 4, nós vemos que o potencial do anodo é 0,993 volts, o que vai nos dar como potencial da célula 0,85, um potencial, portanto, positivo em pH 4, indicando que nós não podemos ter uma solução de cloreto de cobalto 3 em pH 4, porque ele vai ser convertido em cobalto 2. Ficou claro isso? Isso é fundamental para o nosso trabalho como químico. Não pense que vai fazer uma solução de cloreto de cobalto 3 ou de qualquer uma substância que tenha um potencial capaz de superar a oxidação da água, que você não vai conseguir. Até agora nós tivemos exemplos onde o íon ele oxida ou reduz sem a dependência do pH, sem a dependência de H+. Mas nós temos substâncias que a sua oxidação ou redução dependem do pH. Um exemplo disso é o permanganato. Aqui nós temos a reação de redução do permanganato a MnO2 e o potencial padrão desse caso, do cátodo, é 1,679. Um potencial até bem elevado. Ele supera o 1,23 da água. E aí, se nós aplicarmos a equação de Nash para essa reação, nós temos uma expressão como essa, que se nós trabalharmos de uma forma parecida com aquela que nós fizemos no caso da oxidação e redução da água, ou seja, pegar essa concentração de H+, passar para o numerador, pegar o expoente, multiplicar pelo log e separar, ao invés de ser menos 4, ser 4 vezes menos 1, nós temos então essa expressão de dependência do potencial de redução do permanganato em função do pH. Quando nós colocamos isso daí num gráfico parecido com aquele do gráfico de zona de estabilidade da água, nós percebemos uma coisa bem interessante. Aqui nós temos o gráfico da zona de estabilidade e lembre-se que eu falei para vocês que qualquer substância cujo potencial fique acima ou abaixo dessas curvas, elas estarão fora da zona de estabilidade, portanto irão reagir espontaneamente com a água. Isso significa, por exemplo, que se o potencial de redução do permanganato for acima de 1,23, ele vai provocar a oxidação da água. E de fato ele tem um potencial acima de 1,23. Quando nós colocamos essa expressão em função do pH nessa curva, aliás, nesse gráfico, nós temos essa curva para a redução do permanganato indo para MnO2. Isso significa, portanto, que o permanganato ele é capaz de provocar a oxidação espontânea da água. E se você já fez algumas práticas de laboratório, você vai no mínimo achar essa afirmação esquisita, porque nós temos soluções de permanganato no laboratório, soluções que duram semanas, duram meses, dependendo até anos. Essa é uma solução bem estável, porém o cálculo termodinâmico diz que ele vai reagir com a água. E aí, o que está acontecendo nesse caso? Isso aqui existe, na verdade, uma concorrência entre a termodinâmica e a cinética. A termodinâmica diz se alguma coisa vai ocorrer ou não, mas ela não diz com que velocidade. Quem determina isso é a cinética. Então, que o permanganato é capaz de oxidar a água, isso é verdade. Que um dia, sabe lá Deus quando isso vai acontecer, isso é verdade. Agora, quando isso vai acontecer, com que velocidade isso vai acontecer, quem determina isso é a cinética. E nesse caso, a cinética é muito lenta. Lenta o suficiente para nós podermos trabalhar com o permanganato. E normalmente reações que envolvem um número grande de elétrons, 3 elétrons nesse caso, ou mais elétrons, dependendo de qual seja a reação. O permanganato, por exemplo, pode reagir com 5 elétrons para formar o manganês 2. Essas reações que envolvem muitos elétrons, transferência de muitos elétrons, normalmente têm uma cinética lenta. Então o permanganato, por exemplo, ele deveria reagir com a água, ele reage no longo prazo, porém com uma cinética muito, muito lenta. Nós podemos avaliar isso com uma explicação também termodinâmica. Aqui existe o chamado potencial de sobretensão. O que é o potencial de sobretensão? É como se fosse um potencial extra que a reação tem que pagar para que ela tenha uma reação, no mínimo, apreciável.
Então, no nosso contexto, a sobretensão é um potencial extra que deve ser superado para que a reação redox com a água tenha velocidade de reação razoável, velocidade de reação apreciável. E o valor empírico para o potencial de sobretensão, ele fica na ordem ali de 0,5, 0,6 volts. O que eu quero dizer com isso? Se eu faço o cálculo do potencial para uma determinada reação com a água, e esse potencial der abaixo de 0,5 volts, mas positivos, significa que essa substância vai reagir com a água, porém vai reagir de uma forma muito lenta. Lenta a ponto de podermos trabalhar com ela em solução. Agora, se esse potencial der acima de 1,5, significa que ele vai reagir com a água e vai reagir numa velocidade apreciável, a ponto de nós considerarmos ele como sendo instável. No caso do permanganato com a água, vai ser uma reação que iria ocorrer espontaneamente, porém com uma cinética muito lenta. Então, para qualquer motivo, ele é estável dentro de um determinado período de tempo. Esse potencial de sobretensão, alguns livros consideram como 0,5, outros como 0,6, a depender da reação. Provavelmente aconteceu o seguinte: uma determinada reação tinha potencial 0,55 ou até mesmo 0,6, porém ela tinha cinética lenta. Então, nesse caso, esse intervalo aumentou, saiu de 0,5 e se estende até 0,6. E aí, então, nós podemos adicionar nesse gráfico duas curvas limites, que seria então a curva de sobretensão. O permanganato fica entre a curva de oxidação da água e a de sobretensão. Então, ele reage, mas reage de forma lenta. Qualquer substância, então, que ficar dentro da zona de estabilidade não vai reagir com a água. Se ficar dentro da zona da sobretensão, ou não reage, ou reage de forma lenta. Ele vai reagir de forma apreciável se estiver acima ou abaixo da zona de sobretensão. É o exemplo, no caso, da reação do permanganato indo para manganês 2, uma reação bem comum, cujo potencial é 1,51, ele fica acima da zona de estabilidade, porém dentro da região de sobretensão. Então, essa é uma reação com cinética lenta. Também a redução do dicromato a cromo 3, outra reação bem comum. O dicromato ele é laranja, o cromo 3 é azul, uma reação feita várias vezes no laboratório devido à mudança de cor. Potencial 1,33 volts. Ele está acima da oxidação da água, então ele provocaria a oxidação da água, porém ele está abaixo da zona de sobretensão. Então essa é uma reação bem lenta. Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês, mostrar para vocês a importância de levarmos em conta a possibilidade de oxidação e redução da água. E, além disso, a sobretensão. Eu espero que essa aula tenha ajudado. Se ela foi útil, se ela ajudou de alguma forma, por favor, compartilhe esse vídeo, deem um like nele, que ajuda bastante para o crescimento do canal. E se for novo por aqui, aproveite e se inscreva. Muito obrigado mesmo e até a próxima do Universidade da Química.